Nessa manhã, eu quero chamar a sua atenção para um texto muito conhecido, o que nós chamamos de a multiplicação dos pães e dos peixes. Mateus capítulo 14, verso 19 somente, o texto sagrado diz assim: Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partiu os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Comeram todos, saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. O texto sagrado conta a história de um tempo ou de um dia em que Jesus se reuniu com seus discípulos para ensinar, mas uma grande multidão o alcançou. E ao chegar da tarde, eles já estavam há muitas horas ouvindo Jesus, quando um dos discípulos disse: Senhor, despede a multidão, porque já é tarde e a multidão está faminta. Jesus desafia os discípulos dizendo: deem de comer a multidão. Um dos discípulos responde: Mestre, nem se nós tivéssemos uma grande quantidade de dinheiro, nós não teríamos aqui um lugar suficiente para comprar pão para toda essa gente. Foi naquele contexto que alguém trouxe a Jesus 5 pães e 2 peixes. E o texto sagrado diz que Jesus pega os pães e os peixes e Jesus os abençoa. E depois de abençoar, Jesus entrega aos discípulos, os discípulos partilham com a multidão e todos ali foram saciados. Nesse famoso milagre que nós conhecemos como milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, a palavra multiplicação não aparece no texto. Eu queria te desafiar a tentar encontrar a palavra multiplicação no texto sagrado. A expressão multiplicação é um acréscimo posterior no subtítulo da nossa Bíblia, na tradução de João Ferreira de Almeida. Na verdade, o que acontece no texto ou na história não é uma multiplicação. O que Jesus faz ali não é uma multiplicação. O que Jesus faz ali é abençoar os pães e os peixes. É isso mesmo. Jesus abençoa. E é claro, tudo que ele abençoa acaba sendo multiplicado. E sobre a bênção de Jesus, sobre a bênção de Deus, eu quero destacar nessa manhã de quinta-feira que a bênção de Deus ela nos habilita a resolver problemas maiores. Quando a bênção de Deus está sobre alguém, quando a bênção de Deus está sobre um lugar, com certeza nós recebemos uma habilitação para resolver problemas grandes. A escassez é vencida, a enfermidade é superada, o desânimo dá lugar à força e ao vigor. Quando a bênção de Deus se estabelece em segundo lugar, nós precisamos entender que ela não deve encontrar em nós um fim, mas um meio. Nós somos abençoados, a bênção chega, a bênção nos alcança, mas quando nós partilhamos, nós criamos um fluxo, onde mais bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos são derramadas. Mas eu quero destacar ainda que a bênção de Deus não é somente algo que eu tenho ou algo que eu ganho. A bênção de Deus é sobretudo algo que eu me torno. Gênesis 12, o chamado de Deus a Abraão é: "Se tu uma bênção". E eu quero finalizar essa reflexão de hoje dizendo a você ainda que a bênção de Jesus, a bênção de Deus sobre nós, não elimina a cooperação humana. Os discípulos viram os pães ser abençoados, mas os discípulos se dispuseram a cooperar na dinâmica do milagre. Cada um pegou um cesto, cada um se dispôs a percorrer a multidão, partilhando os pães para cooperar na produção daquele poderoso milagre. Então existe uma obra que Deus quer que você faça na elaboração dessa grande solução que você mesmo espera. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe. Meu desejo e minha oração, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Se você puder agora, pare o que estiver fazendo e vamos juntos elevar o nosso pensamento a Deus em oração. Pai de amor, nós louvamos o teu santo nome. Nós te bendizemos pelo levantar de hoje, pelo acordar dessa quinta-feira. Meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo privilégio
de estarmos aqui falando nesses microfones, de invocarmos o Teu nome na certeza de que somos ouvidos. E nós queremos nessa quinta-feira rogar a Tua bênção, aquela bênção que, segundo o livro de Provérbios 10, 22, enriquece, traz paz e não acrescenta dores. Que a Tua bênção esteja sobre o Teu povo, que a Tua bênção esteja sobre todos os homens e mulheres de fé nessa manhã. Quando Jesus abençoa algo, quando Deus abençoa algo, está simplesmente abençoado e ninguém pode revogar. Quando nós temos a Tua bênção, nós somos habilitados a resolver problemas maiores. Quando nós temos a Tua bênção, nós não somente temos algo para nós, mas nós acabamos partilhando. Nós podemos nos tornar a própria bênção. E é isso que nós te pedimos nessa manhã. Abençoa o teu filho e a tua filha. Conduz cada passo dele e cada passo dela. Abençoe as suas decisões. Nós entregamos, Pai, o dia de hoje nas tuas mãos. Profetizamos vitória. E nós oramos agradecidos. Oramos no nome poderoso de Jesus, o teu Filho, o nosso Senhor. E aqueles que creem, onde quer que estejam, digam comigo nessa hora. Amém, amém e amém.